a homossexualidade como um sintoma da humanidade caída. E ele descreve como não natural e indecorosa. E a sua descrição do comportamento homossexual como algo antinatural se aplica tanto a homens como a mulheres. Outro texto fortíssimo no Novo Testamento vai aparecer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E outra vez Paulo coloca a questão da homossexualidade no contexto dessa dureza de coração e de vários pecados que nos separam de Deus. Esse não é o único pecado que nos separa de Deus, mas faz parte dessa lista de pecados e outros que falam da nossa rebelião com Deus, quando a gente assintosamente vai contra o propósito de Deus na nossa vida. Mas também, de uma maneira interessante, esse é o texto em que ele fala dos homossexuais ativos e passivos. E aqui ele usa duas palavras gregas muito fortes, que são traduzidas por efeminados e sodomitas, que tem a ver, a primeira com o homossexual passivo e a segunda com o homossexual ativo. O último texto que eu queria destacar é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, tais fostes alguns, perdão, não é isso não, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. E outra vez Paulo coloca a questão da lei, dos valores da Bíblia, como condenando determinados pecados que representam rebelião contra Deus, e coloca a questão da homossexualidade dentre estes pecados, inclusive a mentira, tá? Para dizer, olha, se você não acertar essas coisas como valores na tua vida, tá? Não tem como a gente viver debaixo da glória de Deus. Diante disso, a Bíblia é muito clara em nos afirmar que o homossexualismo faz parte daquilo que a Bíblia chama de pecado, de uma rebeldia contra valores de Deus na nossa vida. A segunda coisa que ela vai deixar bem claro, que como qualquer outra paixão que consuma o nosso coração e que precisa ser controlada pela nossa vida para que a gente possa crescer e viver debaixo da graça de Deus e espiritualmente ser trabalhado pelo Espírito, essa também é uma paixão que precisa ser trabalhada. E a gente, quando olha para a história da igreja, vai ver que essa foi a compreensão da história da igreja, ao longo da história da igreja, pela própria igreja. O primeiro texto a falar contra o homossexualismo e a refletir essa ideia foi o Didaquê, que foi escrito entre os anos 100 e 150, colocando isso como um dos pecados com os quais a gente tem que lutar na nossa vida. A grande pergunta é: se é assim, do ponto de vista bíblico, há esperança para a mudança? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm dito hoje que é uma tolice a gente lutar contra esse tipo de paixão ou sentimento dentro do coração. Influenciadas por Freud, influenciadas pelo pensamento de que isso faz parte da natureza biológica, do ser humano, que ele é diferente ou ela é diferente na sua biologia. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que na igreja de Corinto era uma realidade que pessoas daquela igreja tinham sido transformadas
desse tipo de conduta. E é por isso que a Bíblia vai dizer, no mesmo texto em que condena essa prática, ele diz o seguinte, vou repetir o texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim no verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E a Bíblia então vai colocar para a gente uma perspectiva no Novo Testamento interessante, é que Deus pode, junto com a nossa própria vontade, trabalhar transformação na nossa vida, não somente dessa aspiração ou dessa paixão, mas de qualquer paixão consumidora que a gente tenha controlando a nossa vida. E é interessante porque os estudos feitos com esse assunto, dizendo é possível um homossexual deixar de ser homossexual, tem provado a mesma coisa. Vários estudos feitos com várias terapias diferentes provaram que, em média, qualquer terapia, tá, ela pode produzir cerca de 25% de resultado no abandono do homossexualismo. Então, vai lá, o rogeriano, o Gestalt, então tem lá, a variação é em torno de 22% a 25% nas técnicas. Interessante, porém, que o Instituto Master Johnson, de psicologia e de sexualidade, um dos mais famosos do mundo, fez uma pesquisa com 81 gays, desejosos de receber reorientação, e depois de 6 anos de acompanhamento, eles anunciaram que 71% desses 81 abandonaram as práticas homossexuais. E a conclusão, na página 400 do livro Homossexualidade em Perspectiva, publicado por Master Johnson, vai dizer que um psicoterapeuta qualificado não poderia mais fugir à responsabilidade de aceitar o cliente homossexual em tratamento ou enviá-lo a outra fonte aceitável de ajuda. Isso é interessante porque é um dos mais respeitados institutos de pesquisa nessa área dos Estados Unidos, e ele apresenta um estudo de 81 casos, com 71% de mobilidade na sua orientação sexual. Agora, é interessante que coloca-se duas coisas nesse estudo, que eu acho que chama a atenção, é que eles trabalharam não apenas as técnicas normais, né, de psicoterapia, mas trabalharam 2 valores, né, a assertividade, e trabalharam também a questão da reconstrução da autoimagem, e tiveram esse tipo de resultado. Nós cremos que a palavra de Deus nos garante, tá, que a graça de Deus pode trabalhar na vida das pessoas, trabalhando essa transformação. Não é um ato milagroso em que você faz uma oração e plim, acabou tudo. Então é muito importante a gente dizer isso, porque de um lado o perdão e a restauração espiritual são instantâneas, mas de outro lado a reconstrução da nossa autoimagem, a cura das feridas que a gente carrega no coração, não são uma coisa que acontece instantaneamente, precisam ser trabalhadas na nossa vida. Por isso, nessa segunda meia hora do nosso estudo, eu queria convidar o Saulo. Onde é que está o Saulo, que eu não estou vendo ele aqui? Está aqui? Estava aqui até agora. Ah, lá atrás, ele se escondeu lá atrás, né? Eu estou convidando o Saulo para ele compartilhar conosco a experiência dele, e uma das razões porque eu estou convidando o Saulo para partilhar com a gente, é porque às vezes quando a gente fala sobre esse tema, a gente sempre pode ser entendido como alguém intolerante, como alguém que não é capaz de amar a pessoa diferente, como alguém que não quer investir na vida das pessoas,
ou como alguém que só tem uma crítica veemente para dizer. Eu quero dizer que a graça de Deus, o amor de Jesus é muito maior do que você pode pensar. E o Saulo é uma pessoa que viveu 12 anos, e ele vai compartilhar isso conosco, numa experiência homossexual, 5 anos convivendo como marido e homem, né? Sei lá como a gente vai dizer isso, num convívio conjugal, se é que a gente pode dizer assim. E depois houve uma mudança muito grande na vida dele, ele vai poder compartilhar. E eu queria colocar isso aqui, aproveitar o momento que o Saulo está aqui para dizer que a graça de Deus não gera apenas esperança, mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê na palavra do Evangelho. Então, Saulo, eu tenho certeza que a sua palavra vai ser muito mais construtiva na minha vida e na vida de todo mundo aqui do que um estudo técnico, porque você vai falar de como a graça de Deus trabalhou na tua vida. Que Deus te dê graça aqui para nos abençoar. Boa noite, e que bom que eu estou aqui, que vocês estão aqui, e que bom poder compartilhar com vocês o que aconteceu na minha vida, falar desse processo. Eu resumi uma palestra que eu faço de 1h10 em 20 minutos, até deixei com o pessoal lá embaixo um material, e eu vim falar aqui para vocês, gente, não só como que eu entrei na prática da homossexualidade e de como eu saí, mas assim, eu quero falar para vocês de algo mais importante, que foi o que me motivou a deixar a prática da homossexualidade. E eu vim aqui falar para vocês de amor, como está lá em 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o mais importante aqui é falar do amor, desta graça libertadora que emana de Deus sobre todas as vidas, não só sobre a homossexualidade. Tem uma primeira tela dessa apresentação que fala ali, homossexualidade, um engano em minha vida. Vocês podem ver ali que tem várias fotos, né? Bola, boneca, carrinho. Na minha infância, eu não gostava de bola, não gostava de carrinho, eu gostava das bonecas. Eu sempre gostei de brincar das bonecas, brincar de casinha, gostava de vestir roupa de meninas, colocar sainha, mas por que disso? Então, vou falar um pouco da minha infância para vocês. Eu venho de um lar com um pai presente, mas ausente. O que é isso? Um pai vivo ao meu lado, porém emocionalmente distante de mim. E com isso, eu, uma criança tímida, introvertida, eu me apeguei às mulheres da família. E com isso, o que aconteceu? Se eu não me identificava com as bolas, carrinhos, com os meninos da minha idade, porque eles eram assustadores para mim, eu acabei me apegando às meninas. Por quê? Porque elas me recebiam muito bem. Porque o que acontecia? Eu tinha um cabelo loiro, comprido até o ombro, e isso me fazia parecer uma menina. E, como eu falei para vocês, esse comportamento tímido, introvertido, ele me trouxe consequências. E eu me recordo de uma vez que eu fui num parque com uns primos meus, e eles, de certa forma, sumiram ali, eu fiquei sozinho, e de repente uma roda de meninos à minha volta me viram e começaram a me chamar de bichinha, viadinho, ó menininha, e aquilo me assustou e me feriu. Por que que aqueles meninos pararam à minha volta e lançaram essas palavras sobre mim? O que eles viram? Mas eu não sabia o que era viadinho, não sabia exatamente o que era o teor dessa palavra, fiquei assustado e fui embora dali. E guardei as emoções dentro de mim. E no próximo slide, eu falo da infância pré-homossexualidade. Por que pré-homossexualidade? Foi durante a infância que eu comecei, sem saber, a ser direcionado para uma vida homossexual na vida adulta. Falei para vocês um pouco da família, desse ambiente. Então, como eu via meu pai, um homem distante, que de certa forma eu tinha necessidade de ter alguém que fosse uma referência masculina, e eu não tive isso, devido a vários motivos. Então, essa infância que tem a pré-homossexualidade, ela
pode ser direcionada, pode ser mudada. E o meu ambiente familiar foi assim. E eu lembro uma vez, uma tia, eu estava brincando com meus primos no quintal de casa, e ela me vestiu de menina. Ela colocou saia, colocou uma blusinha, passou o batom nos meus lábios, colocou uma touca no meu cabelo. E as pessoas que passavam lá fora, na rua, elas paravam e riam de mim. E eu gostei de ser vestido de menina, porque era o que eu gostava. Porém, quando eu vi que as pessoas caçoavam de mim, eu fiquei triste com aquilo. E corri para trás de um monte de pedras e fiquei escondido ali. E guardei de novo essas emoções dentro de mim. Voltando ao slide ali, por favor. Só quero ser aceito. E rótulos. Ali está um versículo: vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza inflamada pelo inferno. O curso da minha vida foi mudado. E esses rótulos, o que eram? Palavras que foram lançadas contra mim. Viadinho, bichinha, você é menina. Você não pode namorar meninas porque você é viadinho. E eu fui ouvindo aquilo e fui digerindo aquilo, mas não falava para ninguém dessa minha dor. E passei a entender que eu precisava ser aceito. Eu só queria ser aceito, mas para entrar no meio dos meninos era muito difícil, porque me assustava. Então eu sempre corria para as meninas. No próximo slide, enfrentar a adolescência, vivendo os rótulos, confusão de gênero. Eu saí de uma infância complicada, carregando muitas palavras de maldição, muitas palavras que colocaram em dúvida a minha masculinidade, e fui para a adolescência. Como foi isso? Muito confuso. Não falaram de sexo, de sexualidade para mim. Eu não sabia lidar com isso. Então, na adolescência, eu não sabia para onde eu corria. Vou correr para as meninas, mas agora elas estão me vendo de um jeito diferente. Elas querem se aproximar de mim. E isso me assustava. Mas os meninos, eu não consigo me adaptar aos meninos. Então, para onde eu vou? Então foi muito confuso isso na minha vida. E a adolescência, também distante emocionalmente do meu pai, distante de um referencial masculino que pudesse firmar a minha masculinidade. Por que firmar? Eu entendo que um menino, ele parece que tem algo a mais do que uma menina. A menina nasce, sabe que é mulher. O menino nasce, mas precisa de um referencial que fale: você é menino. Eu não tive isso. E ficou uma brecha. Então a minha adolescência foi um ponto de interrogação. O próximo slide, que é entrando na homossexualidade. Vou falar um pouco de abuso sexual, aceitação. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que me levou a entrar na homossexualidade na vida adulta? Quando eu estava perto dos 18 anos, eu consegui e arrumei uma namorada. Foi muito difícil para mim. E ela tinha um conhecimento maior do que eu sobre sexualidade. E o que aconteceu? Eu não sabia lidar com a menina, porque sempre que surgia uma oportunidade de namorar, eu pulava fora, eu fugia e ficava sempre naquele ponto de interrogação. E essa namorada, aconteceu que uma vez ela me forçou a ter relações sexuais com ela. Eu não consegui. O que isso causou em mim? Frustração, medo. É verdade o que me disseram na infância. Eu tenho alguma coisa errada. Eu não posso namorar menina. Por quê? Aconteceu isso agora. Eu fui para um relacionamento com uma menina, ela me forçou para ter algo sexual com ela, eu não consegui porque eu tive medo, eu tive pânico. E mais uma vez, gente, as emoções que eu senti, eu guardei para mim. Terminei o namoro com ela e falei: tem alguma coisa errada. Passou o tempo, depois que eu fui entender o que era abuso sexual, que o que eu havia passado com ela era um abuso sexual, eu falei, eu estava com ela numa danceteria e ela queria que eu a tocasse de um modo muito íntimo lá dentro da danceteria. Eu falei que não.
E nesse momento ela chegou ao meu ouvido e falou a seguinte frase: às vezes eu acho que você não é homem, porque eu não queria tocá-la como ela queria. Por que eu não queria tocá-la? Timidez, não sabia como fazer, não aprendi. E também tinha em mim que ali dentro não era um local adequado para isso. E quando ela falou, às vezes eu acho que você não é homem, tudo aquilo que eu escutei na adolescência e na infância e carreguei para uma vida adulta, se concretizou dentro de mim. Então eu falei, nunca mais eu namoro uma menina, vou ficar sozinho para o resto da minha vida. Se namorar uma mulher, se tentar me relacionar com uma mulher, é sentir tudo isso de novo, eu não quero. E o tempo passou. No meu trabalho eu conheci um rapaz que ele era assumidamente homossexual, e eu vi que tinha algo diferente nele. E esse algo diferente foi, quando eu tomei conhecimento do convívio dele, que eu via lá homens com homens e mulheres com mulheres, eu falei, achei o lugar. Eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu não era homem, que eu não podia, que eu não tinha condições. E de repente eu encontro um meio homossexual que me recebe e me aceita. Ali eu me senti aceito, porque ali ninguém me condenava, ninguém dizia o que eu era, o que eu não era, me receberam apenas, e eu me identifiquei com aquilo. É o tal do sair do armário. Eu me senti aceito e saí do armário. Entrei na prática da homossexualidade, aí vem o primeiro relacionamento, vem o segundo, e vivi 5 anos com um outro rapaz, foi o último relacionamento homossexual que eu tive, e ali eu sabia das coisas que estavam escritas na Bíblia, como o pastor Pascoal falou aqui. Porém, eu pensava, acho que não é possível, porque o desejo que eu sentia pelo mesmo sexo era sempre mais forte. E nesse relacionamento de 5 anos, que mais uma vez terminou, eu consegui sair dele, entrei em depressão e fiquei angustiado, porque eu pensei, 12 anos nesta prática, conheci bares, boates, pessoas, mas eu não consegui ser feliz. Então, o que poderia acontecer comigo? E eis que eu fui Deus veio ao encontro de mim com a sua graça. E minha mãe vendo toda a minha dor, que a minha mãe sabia de todo o meu processo, que eu morava com um rapaz, ela ia lá me visitar, ela me amou todo esse tempo, ela orou por mim. E quando ela viu que eu saí desse relacionamento de 5 anos, e estava angustiado e em depressão, ela falou para mim, vai numa igreja aqui perto que vai ter uma missionária lá. E eu fui. E, gente, eu estava tão angustiado, mas ali Deus começou a emanar essa graça sobre mim, porque eu ouvi de um amor, de um Deus tão maravilhoso, e eu falei, mas que amor é esse? Que Jesus é esse? Que fala desse amor que pode mudar a minha vida, que pode restaurar e ressignificar tudo o que eu achei que era verdade até agora. E entrei no processo. Fui para a igreja, aceitei a Cristo como meu único Senhor e Salvador. E os desejos pelo mesmo sexo continuavam ali. O próximo slide, por favor. Então, esse processo de restauração, o que foi? Foi buscar a santidade. Quanto mais eu buscava a santidade, mais tudo de sujo que havia dentro de mim ia sendo restaurado, de dentro para fora. Então, buscar a santidade foi muito importante, mas também foi muito difícil. Sair da homossexualidade para muitos é complicado, é doloroso. Muitos não conseguem, tentam, mas não conseguem. Eles param no meio do caminho, retrocedem. E a igreja tem que estar sempre disposta, a gente, a amar, a entender. Há os que não aceitam e não querem. Vamos respeitá-los, mas com todo esse movimento que está vendo aí fora, tem muitas pessoas buscando ajuda, muitas pessoas insatisfeitas. Por quê? Elas estão percebendo que os sentimentos que elas estão tendo na vida gay estão trazendo muita confusão, muita dor emocional para elas, e elas não suportam, e entram num processo que é doloroso. Então a igreja entra com essa parte de amar essa pessoa e de ajudar até onde ela quiser. Por favor, o próximo slide. Ressignificação dos relacionamentos. Por que relacionamento? Eu entendi que eu não sabia me relacionar com as pessoas, eu não sabia me relacionar com as mulheres e também não sabia me relacionar com os homens.
As mulheres eu fugia, os homens levava para a cama. Então, ou seja, tudo isso precisava ser ressignificado, e era o quê? Relacionamento. Então eu entrei numa amizade especial com uma moça, hoje é minha esposa, passamos pelo processo do namoro, do noivado, do casamento, e hoje eu estou vivendo em família. Foi fácil chegar até aqui? Não. Eu me converti no ano de 2000, e para poder parar e perceber que o desejo pelo mesmo sexo já não me dominava mais e não fazia parte de mim, eu levei em torno de uns 4 anos. E algumas pessoas falam, 4 anos? Sim, e tem pessoas que levam mais. Então eu continuei dentro da igreja, permaneci firme, aprendendo da palavra, ressignificando relacionamentos, aprendendo a me relacionar com os homens da igreja, encontro de homens, tudo isso era muito difícil. E nessa ressignificação que levou tempo, foi aquela mudança que eu falei, de dentro para fora, e levou tempo, e isso exigiu de mim muita paciência, muito choro, muita angústia, mas hoje eu percebi que valeu a pena. O que eu deixo para vocês aqui, como eu falei, eu condensei uma palestra em 20 minutos. O que me levou a deixar a homossexualidade? Foi a insatisfação. Então, hoje eu tenho conversado com muitas pessoas que estão insatisfeitas e procuram sair. Eu tive essa graça, gente, de ter um encontro com Deus e entender que, na verdade, o que aconteceu comigo foram raízes, que eu chamo raízes da homossexualidade, que mudaram o curso da minha vida, onde, de repente, ao receber essa graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, eu pude receber a cura nessas raízes. Foram o quê? Palavras de maldição, abuso sexual, ausência de pai, excesso de cuidados maternos, excesso de cuidado das mulheres da família. Tudo isso eu chamo de raízes, e tem outras também. Mas o abuso sexual foi algo assim que marcou a minha entrada na homossexualidade. Eu deixo para vocês que há esperança para quem deseja sair da homossexualidade. Aquelas pessoas que estão na homossexualidade e sonham em ter família, os homens que sonham em ter família, é possível, mas eu digo também que exige paciência, é um processo, permanecer firme nesse processo e alcançar essa ressignificação dos sentimentos. Eu agradeço a todos vocês por me ouvir e ao pastor Pascoal, e que Deus nos abençoe. Amém? Eu acho que uma palavra que você usou muitas vezes, né, que tem um sentido profundo, que é ressignificação. É alguma coisa que Deus vai trabalhando, mas que a gente tem que trabalhar junto com Ele nesse processo. Nessa próxima parte do nosso encontro, tá, eu queria abrir para a gente ter perguntas e respostas. Eu pedi para o Saulo ficar aqui, tá, porque eu sei que algumas perguntas você vai querer fazer para ele, não para mim, outras você vai querer fazer para mim, não para ele, e a gente pode trocar essas informações. Sempre lembrando que aqui a gente não está julgando pessoas, a gente está expondo a palavra de Deus e está falando de um propósito de Deus, que é o propósito de ressignificação. Olha que coisa, vou aprender aqui, não é? E a gente vai aprendendo que